Boa tarde, meu nome é Marcelo Guerreiro de Souza, sou servidor aqui da Justiça Federal em Rio Grande, diretor administrativo, e eu vou contar um pouco para vocês o que se sucedeu aqui com a gente, na nossa sede, né, porque a nossa sede ela é justamente ao lado da Lagoa dos Patos, então ela sofreu o impacto direto das enchentes que houve em maio. No dia 1º de maio, um feriado, nós já, através dos grupos de WhatsApp, dos diretores, de colegas, nós já começamos a ter as primeiras notícias preocupantes. Inclusive, quando nós soubemos que um colega lá, acho que foi Lajeado, se eu não me engano, ele perdeu a casa toda, né? Por pouco não perdeu a família. Inclusive, naquele feriado de 1º de maio, a gente fez uma vaquinha virtual, já começamos a perceber que a coisa já estava bem grave na região do Rio Taquari. Aqui em Rio Grande estava tranquilo, né? Tanto é que no dia 2 de 3 de maio não choveu, estava bom o tempo, mas nós já estávamos sabendo da situação dramática lá da Serra do Vale do Rio Taquari. Como o Rio Grande é o ponto onde desagam praticamente todos os rios da Serra e também a Lagoa dos Patos, nós já sabíamos que o impacto ia ser grande aqui. No dia 3, na sexta-feira, quando houve a enchente em Porto Alegre, aí, quando houve a inundação do prédio sede, os sistemas já foram desligados. Mas em Rio Grande, aqui a enchente ainda não era perceptível, ainda não havia nada que indicasse alguma coisa mais grave, embora a gente soubesse que ia chegar aqui. Então, naquela primeira semana, foi mais expectativa, e, claro, na semana seguinte, já no dia 6 de maio, foi a segunda-feira, já foram suspensos os trabalhos presenciais aqui, né? Mesmo porque os sistemas já estavam todos fora do ar. Já não funcionava mais EPROC, já não funcionava mais SEI, então não funcionava mais nada. A partir do dia 6 e 7, sim, aí começou a agravar a situação aqui. Nós já enfrentamos algumas enchentes aqui em Rio Grande, e aqui no prédio novo também, aqui em 2014, 2015, 2023. Né? E eu achava, na minha percepção, que ia ser da mesma forma que as outras, ia alagar um pouquinho ali na frente, ia entrar um pouquinho de água no estacionamento, deu. Mas eu me enganei, porque choveu muito, 6, 7, 8, 9 aqui. Além disso, além da chuva aqui, já começou a chegar a água lá de cima. Começou a escoar, então, a água lá que vinha pelos rios Taquari, Jacuí, Gravataí, Lagoa dos Patos. E aí sim, aí começou a encher, e a encher mesmo, alagar bastante. No dia 9, não me lembro o dia da semana foi, dia 9 de maio, nós ficamos nessa semana, a primeira semana, embora sem trabalho presencial, a equipe da direção do fórum ficou no prédio. Eu e mais 2 colegas, mais os vigilantes. Uma coisa que nós decidimos é que não ia ter interrupção do serviço de vigilância. Isso foi fundamental. No dia 9, tivemos que desligar a luz. Desligamos a energia, pedimos para a CE Equatorial desligar a energia no poste, né, porque a água estava subindo muito rápido. E a nossa subestação de energia elétrica é um prédio apartado do prédio principal. Ele fica ao nível do solo, ele fica praticamente na calçada, assim, né? Então, dia 9, nós desligamos a energia elétrica do prédio para evitar um curto-circuito na subestação elétrica, porque nós já prevíamos que a água ia subir, muito. E essa energia foi restabelecida somente dia 31, então praticamente nós passamos 20 dias com luz desligada aqui, com a energia elétrica desligada, e a cada dia que passava, aumentava mais o nível da água aqui na subseção. Então já começou a entrar água no estacionamento, no pátio interno, e, como a gente previa, entrou água na sala de subestação, na subestação elétrica, né?
A água na subestação elétrica atingiu uma altura de 45 centímetros. Ela atingiu vários equipamentos importantes, disjuntores, terminal de, como é que se diz, era TP, mufla, cabos de barramento. Inclusive, o prejuízo ali foi muito grande. Nós gastamos, para recuperar a rede de alta tensão, houve, na verdade, um gasto de quase 60 mil reais, porque são equipamentos caros, né? O transformador também, embora o transformador ficasse dentro do prédio principal, a umidade também afetou muitos dos equipamentos de alta tensão. Então, nós tivemos que levá-los para secagem, em estufa e tal. E a cada dia que passava, a situação piorava, até que chegou ao auge no dia 15, 16 e 17, em que a água chegou a 84 centímetros. E até então, os vigilantes, nós levávamos e buscávamos os vigilantes em casa, com a caminhonete, com a viatura oficial. No dia 18, a caminhonete não pôde passar. Nós ficamos com receio, na verdade, o Leandro, né, que estava encarregado de levar e trazer os vigilantes, ele não conseguiu chegar com a caminhonete aqui no prédio. Então, eles tiveram que descer, caminhar a pé com água praticamente pela cintura. Foi o auge da enchente aqui, pelo menos aqui no prédio, onde a medição chegou a 84 centímetros. Atingiu dos 6 degraus da escada, chegou no 4º degrau. Eu tenho as fotos, eu tenho a imagem, eu coloquei até uma pedra depois, né, quando baixou, para marcar bem, porque nós vamos fazer uma plaquinha ali, né? E nessa ocasião a gente optou então a compramos um bote inflável. Tivemos que ir no Chuí comprar um bote inflável para poder trazer os vigilantes, equipamentos, lanternas, mantimentos, água, porque até então o prédio estava às escuras, né? E até para resguardar a integridade física deles, eles ficaram aqui sem luz, sem água potável. Então nós nos valíamos do bote para trazê-los e também para trazer mantimentos, água, essas coisas todas. Compramos lanternas, compramos aquelas jardineiras, né? Aqueles macacões emborrachados para todos os vigilantes, inclusive um para mim, para o Leandro. Compramos lanternas de cabeça para eles andarem, fazerem a ronda sem precisar manusear alguma outra coisa. E aqui na região, na redondeza, tudo escuro, né? Então foi um trabalho bem difícil, né? Inclusive eu fiz uma homenagem para eles, né, depois que passou, que foi fundamental o trabalho dos vigilantes aqui. Foi fundamental a gente não ter suspendido o trabalho dos vigilantes, porque a nossa sede aqui é uma sede isolada, é como Porto Alegre, assim, é centro, mas não é no centrão, sabe? Então é uma zona isolada, tem muitos terrenos, parques e áreas verdes no lado, e foi uma das primeiras regiões a ser afetadas aqui em Rio Grande, e também foi uma das primeiras zonas a serem evacuadas, ou seja, praticamente não tinha vizinhança aqui na volta, né? Então, já havia notícias de furtos, roubos, saques nessa região. Então, foi uma decisão, creio que acertada, a gente manter a vigilância funcionando, apesar da logística toda, né? Foi difícil, né? Foi muito difícil, até para chegar e sair, mas conseguimos, né? Durante toda aquela semana, do dia 15 ao dia 20, 21, foi uma semana muito terrível, a pior semana em termos de problemas, né? No dia 21, 22, teve uma trégua, foi quando nós viemos aqui no prédio de novo, entramos no prédio. Até então eu não tinha estado no prédio, do dia 10 até o dia 21, eu não tinha estado no prédio, só o Leandro, que fazia a movimentação dos vigilantes. Na verdade, eu fiquei monitorando, né, de longe, mesmo porque eu particularmente fui desalojado também
do apartamento onde eu morava, por 2 vezes. Embora eu morasse no meu apartamento do 3º andar, né, ele também é na beira da lagoa. Então, como houve corte de luz, água, internet, nós tivemos que sair. Aí eu fui para o apartamento da minha sogra, que também foi atingido. Ela mora no 3º andar, mas aconteceu a mesma coisa. A água invadiu. Teve um dia que a água invadiu assim o centro da cidade inteiro. Parecia um caos, assim, né? Um caos, um apocalipse. E aí nós tivemos que ir então para uma casa de um parente no cassino, né? Então, inclusive eu estava sem sistema, né? Os sistemas ainda não tinham voltado. Então aqueles 10 dias foram uns 10 dias bem difíceis, né? Do dia 10 ao dia 20. Dia 21 deu uma trégua no tempo. A gente conseguiu vir aqui na subseção para ver os estragos e tal. Eu fiz alguns vídeos aqui no prédio, ainda estava sem luz. Como a gente tinha previsto, né, a sala da subestação elétrica estava inundada ainda, muito molhada, e ficamos aguardando, né, avaliando a situação. Piorou depois, na semana do dia 22 até o dia 30, choveu mais ainda aqui, choveu granizo. Foi também, como é que se diz, deu um repique nas águas, e esse repique foi até o dia 2, 3 de junho. Mas a essa altura, início de junho, nós já tínhamos conseguido restabelecer energia aqui no prédio. Mas estava tudo muito perigoso chegar aqui, muito. Né? Só tinha uma rua de acesso, e essa rua é uma ruazinha estreita, que ela tem muitas árvores. E a gente dizia para o pessoal, a gente caminhava em grupos, não cheguem muito perto das árvores, porque as árvores estavam infestadas de aranhas, cobras, né, bicho, né, a água muito suja. Nós todos, claro, nós todos estávamos bem protegidos, né? A gente estava com as jardineiras, com os macacões de borracha, mas mesmo assim, a gente tinha que entrar frio, sujeira, né? A situação, depois que passou lá pelo dia 4, dia 5, a situação começou a melhorar, mas o pátio aqui, o entorno da subseção ficou em petição de miséria. Né? Os bancos, nós tínhamos os bancos da pracinha aqui, estão podres, ficaram praticamente destruídos. Né? Nós levamos 1 mês para limpar o pátio, terminamos agora, início de julho. Levamos 1 mês, praticamente, certinho. Limpando, ficou muito barro, muitos animais mortos no entorno da subseção. Né? Como eu disse, não entrou no prédio principal. A água não chegou a entrar por pouco no prédio principal, né, por 40 centímetros, né, ele ficou muito tempo fechado, né, muita umidade ficou impregnada nas paredes, nos móveis, no chão, na parte de gesso, né, isso tudo no meio de uma obra, porque nós estamos fazendo obra aqui no prédio, uma obra grande de recuperação, né, a obra também parou por 1 mês, mas recomeçou também, né. Nós tivemos com as atividades suspensas, então, do dia 6 até o dia 13 de junho, é uma sexta-feira. Dia 17 de junho estava previsto o retorno das atividades presenciais, porém, sobreveio um novo problema, também decorrente indiretamente das enchentes, né? O poste que alimenta a nossa sede aqui, ele desarmou por causa da umidade. Então, no dia 17, dia 18, também ficamos sem luz aqui, consertando as questões elétricas. Então, nós só voltamos a trabalhar efetivamente, retorno presencial, dia 19 de junho, que foi uma quarta-feira. Mas foi uma experiência, assim, desafiadora. Desafiadora. Ainda no meio do caos, né? O prédio ainda estava muito sujo. Como eu falei antes, a limpeza durou 1 mês. Nós terminamos praticamente a limpeza no início de julho. E as demandas para consertar os estragos, né, foram muitas. Embora não tenha entrado
água no prédio principal, todo o entorno dele ficou bem danificado. Então, nós tivemos que praticamente reformular todinha a nossa parte de entrada de alta tensão, desde o poste de entrada, toda a subestação elétrica, o transformador interno, todos aqueles equipamentos de alta tensão, disjuntor, transformador de potencial. E o problema maior é que muitas das empresas também que prestam esse serviço também foram afetadas, porque a grande maioria das empresas aqui em Rio Grande também estão na área próxima aqui da Justiça, na perimetral, nas ruas aqui perto do porto, né? São empresas do ramo industrial que também, né, estão sempre perto aqui do cais. Então foi bem complicado de a gente achar empresas que também pudessem prestar serviço, porque eles também estavam em situação também de inundação, né? Tem uma empresa que presta serviço para nós há bastante tempo, em que a água chegou praticamente no teto, né? E até agora eles ainda não conseguiram se recuperar. Já estão fazendo limpeza de maquinário, limpeza de ferramentas. Então foi bem difícil essa parte, né? Eu acho que o mais importante de tudo aqui, sabe? Isso eu tenho que dar o crédito ao meu colega Leandro, foi a questão da não interrupção do serviço de vigilância. Aquilo foi fundamental e o crédito é todo dele, né? Ele deu a ideia, eu acatei, o doutor Tejada acatou, né? A gente se reunimos os três e montamos a logística. E a logística toda quem fez foi ele, né? Ele levava, ele buscava, ele trazia, né? Então eu quero deixar bem claro que, né, nesse ponto o servidor Leandro foi assim, ó, peça fundamental na questão do enfrentamento dessa crise. Sem ele, eu acho que eu não saberia o que fazer. Agradeço o meu chefe, né, o doutor Sérgio, o doutor Tejada, que ele é uma pessoa de muito bom trato, sim, porque ele dá liberdade para a gente trabalhar, né? Isso é muito bom, porque não nos engessa. Inclusive, ele participa, né? Inclusive, ele esteve aqui nos dias de enchente também, ajudou a tirar foto, ajudou a dar soluções, assim, ideias, né? A doutora Marta também foi um período que ela também substituiu. Ela ficou, acho que 2 semanas ocupando a direção do fórum. Ela também nos deu todo o apoio necessário, sabe? Né? Principalmente a parte burocrática, portarias de suspensão, portarias de fechamento, sabe? Então ela nos deu todo o apoio possível e a calma possível, né? Ela sempre dizia assim: não interessa o tempo que estiver fechado, vamos voltar com segurança, sempre. Então isso nos deu calma para trabalhar, sabe? Porque, claro, a gente sempre naquela vontade de voltar a trabalhar, de colocar o prédio retornar, né? E ela sempre dizia, né? Não, vamos retornar com calma, né? Não precisa se apressar, a gente tem que retornar em segurança, mesmo porque as ruas do entorno aqui ainda estavam muito cheias de entulhos, né? Então a gente também não podia abrir o prédio e colocar em segurança os jurisdicionados, né? Porque os jurisdicionados teriam que vir para cá. Seria até imprudente a gente dizer assim: a Justiça Federal já está aberta, limpa, funcionando, mas as ruas do entorno sujas. Nossos terceirizados aqui foram fora de série, sabe? Toda a equipe, não só os vigilantes, mas a equipe de manutenção predial, a equipe de limpeza, o jardineiro, eu, Leandro, mais o colega do TI, a gente passava dias e dias limpando aqui também, antes da volta, e mesmo depois da volta continuou. Também nós tivemos problemas nas bombas, nós temos bombas hidráulicas aqui, bombas de sucção, bombas pluviais, bombas de ar-condicionado. Nós temos um equipamento de ar-condicionado aqui que é bem complexo. Nós temos um problema a mais em Rio Grande. Além da umidade, nós temos a maresia. Então, nós ficamos aqui com um prédio um mês e meio, né, fechado, com muita umidade, maresia. Então, os estragos ainda estão sendo contabilizados,
né? Ainda tem muita coisa ainda para ser contabilizada. Nós víamos a destruição ao redor aqui da Justiça Federal, nós víamos a destruição na nossa casa, nos nossos vizinhos, os meus vizinhos de condomínio, né? Alguns perderam tudo. A cidade ficou revirada de cabeça para baixo. Carros revirados. E não só aqui em Rio Grande. Nós víamos também lá em... Eu conversava muito com meus colegas de Bento, Novo Hamburgo, Lajeado, sabe? Eu achei assim, uma catástrofe que aconteceu. Canoas, São Leopoldo. Imagina São Leopoldo, uma cidade também do tamanho de Rio Grande. Imagina uma cidade com 250 mil habitantes, 200 mil habitantes afetados. Pelotas também foi muito atingida, ali a Praia do Laranjal, São Leopoldo, Canoas, Lajeado, sabe? Aquilo tudo me afetou. Nós ficamos... eu comecei, inclusive, a fazer terapia depois disso, né? Eu ainda estou fazendo, né? Porque além dos problemas daqui da justiça para resolver, também houve problemas na esfera privada. Então, a gente teve que... Eu ainda tive problemas de perda nesse meio tempo também, de perdas de familiares, por outros motivos, não pela enchente. Então, se juntou tudo, né? Juntou todas as tragédias possíveis e imaginárias. Então, é por isso que comecei a fazer terapia. Final de junho, eu tive que tirar uns dias de licença, porque eu fui diagnosticado até com talvez uma síndrome de burnout. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia raciocinar, não conseguia, sei lá, colocar a cabeça em dia, sabe? Andei brigando até com colegas, mas eu acho que foi tudo um pouco foi somatizando, assim, sabe? Enchente, problemas, perdas, família, tal, e acabou que somatizou tudo. Mas foi um desafio. A gente está sempre aprendendo, né? Inclusive, eu faço relatórios, geralmente de 3 em 3 meses, sugerindo algumas modificações aqui na subseção para melhorar, para quando acontecer de novo, porque é possível que esses eventos aconteçam de novo, são cada vez mais frequentes. Eu, no início, realmente achei que não ia ser igual aos outros, chegar na beirinha ali, da portaria e voltar. Isso aconteceu várias vezes aqui. A gente está na beira da Lagoa dos Patos, eu vejo aqui a lagoa aqui. É uma visão linda que eu tenho aqui da minha sala. Mas eu achei que não ia ser tão forte como foi, e foi. Foi pior que a de setembro. A de setembro não chegou a entrar água aqui. Essa vez entrou e foi feio. Nós tivemos que resgatar também, nós fizemos alguns serviços. Uma coisa importante que eu gostaria de registrar, lá no dia 10, nos primeiros dias ainda que não tinha chegado no auge, nós passávamos ainda de caminhonete para lá e para cá, e tem uma ruazinha transversal aqui, que é uma ruazinha que tem algumas casinhas de pessoas carentes, assim, né? E nós passávamos para lá e para cá com a caminhonete, e as pessoas na porta nos olhando, assim, sabe? Mas um olhar do tipo pedindo ajuda. Porque a gente passava, levava vigilante, trazia mantimento, levava água, trazia alguma coisa, lanternas, essas coisas assim, sabe? E as pessoas na porta das casas, com água ainda pela canela, não tinha subido tanto, elas nos olhavam de um jeito, tipo assim, pedindo socorro. Aí teve um dia que a gente parou ali, tivemos que carregar, ajudamos as pessoas a colocar os móveis delas dentro da caminhonete da viatura oficial. Nós usamos a viatura oficial para tirar as pessoas de dentro de casa. Nós ajudamos umas 3 ou 4 famílias. Inclusive, numa dessas famílias tinha um senhor que tinha sofrido um AVC. O senhor não era não tão velho assim, acho que é mais novo que eu. Ele tinha sofrido um AVC e estava em cima de uma cama. E a esposa dele pediu ajuda a nós, para a gente tirar ele dali. E nós levamos ele para um outro lugar. E isso foi um dia, uma semana antes do auge. E aí eu fico imaginando se aquelas pessoas estivessem ali ainda, seria bem pior, seria catastrófico, né? Então nós ajudamos ali aquelas pessoas a saírem dali. Isso foi dia 10, dia 11 de maio.
foi bem antes do auge. Então foi, acho que acho que me valeu a pena por aquelas pessoas. Não foram muitas, foram 3 ou 4 famílias, mas mesmo que fosse uma só, são pessoas que estavam precisando e elas estavam nos pedindo socorro, embora elas não tenham mencionado a palavra socorro. A gente olhava pelo olhar de desespero delas, elas ficavam na porta, a água subindo e a gente passando ali, né? Aí chegou uma hora que a gente disse, vamos ter que ajudar. Da mesma forma que ajudamos também alguns terceirizados nossos, também que moram em áreas, que moravam em áreas vulneráveis, também sofreram efeitos da enchente. Muitos dos nossos vigilantes que passaram trabalhando aqui também foram desalojados, os 3 ou 4 tiveram que sair das suas casas. Alguns moravam até aqui perto da justiça, mas tiveram que se mudar. Nós tivemos que resgatar um terceirizado nosso, também numa zona muito alagada, e cuja esposa também tem uma doença grave. E aí tivemos que resgatá-los, né? E levá-los para lugares seguros. Né? A gente não podia deixá-los sem assistência, né? Afinal, eles são os que mais precisam, né? Ajudamos alguns colegas a fazer alguns translados, assim, de casas, de algum lugar para outro. E essa parte foi gratificante, foi muito gratificante, sabe? Em meio ao caos, foi uma experiência gratificante. Acho que foi a parte mais bonita, digamos assim, dentro dessa tragédia toda, né? Aqui houve, acho que 5 ou 6 óbitos por causa da leptospirose, mas em relação, assim, deslizamento, afogamento, como aconteceu lá em Lajeado, Estrela, Bento, não houve. Mas mesmo assim, a gente também ficou muito sensibilizado, né, com o que aconteceu lá com a cidade, com aquelas cidades lá. Muito triste tudo, muito triste. Hoje mesmo, um mês depois, a gente vê ainda nas ruas aqui de Rio Grande pilhas e pilhas de entulhos, mesas, cadeiras, né? Agradeço também as iniciativas do TRF, da própria Justiça Federal, que eles nos deram para os nossos terceirizados, né? Aquelas campanhas ajudou bastante os terceirizados, né? Com cesta básica, com o Pix, aquele de 1.500. Então, eu gostaria também de deixar um agradecimento público aqui a todos os colegas lá do TRF e da seção judiciária em Porto Alegre que estiveram envolvidos nessa questão de ajudar os nossos terceirizados e os colegas também, né? Os nossos colegas que perderam tudo. Foi muito importante mesmo. Eu assim, embora desalojado duplamente, eu não tenho que reclamar, né? A minha situação foi confortável, digamos assim, olhando sob o prisma dessas pessoas, né? Que perderam tudo. Aquela situação, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, infelizmente. É um país com tanta desigualdade, né? E a gente tem que fazer isso para atenuar, né? Nosso trabalho é isso, tentar atenuar a desigualdade. Às vezes nós somos mal vistos, mas, né, a gente tem uma função muito importante, né? Talvez somos mal vistos por causa de uma minoria muito pequena, mas eu creio que a grande maioria de nós, servidores públicos, né, honra o trabalho, o serviço público, honra o serviço público, né? Isso eu tenho certeza, né? Eu me sinto orgulho por isso.